E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Chegando aqui, você que é novo no canal, talvez você não me conheça, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui eu trago aulas sobre análise gráfica, eu falo sobre a movimentação do gráfico e a lógica do preço. Então, nós procuramos aprender juntos aqui como é que o preço se movimenta, qual é a utilidade de nós entendermos a lógica do movimento, para nós aprendermos como fazer belas entradas, boas entradas, entradas perfeitas. Então, se você está chegando agora no canal já e não conhece, por favor, gentileza, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você ficar a par de tudo que está acontecendo agora. Das aulas, todo dia eu subo aulas, todo dia tem novas aulas e você acaba tendo aqui a extensão de um treinamento. Eu tenho um treinamento para quem quer se aprofundar, quem realmente quer aprender, e o YouTube são aulas que eu trago dicas para preencher uma extensão do treinamento. Então no treinamento você aprende tudo que você precisa. O iceberg está lá. Aqui é a ponta do iceberg, onde são dicas para quem está lá entender mais ainda a prática do que eu ensino. É que se eu fosse subir todos os vídeos no treinamento, o treinamento tinha que custar, sei lá quanto, ia ser em dólar. Por quê? Porque eu tenho custos por streaming, então já tem 18 módulos no treinamento. Tudo que precisa saber está lá. Então, para não ficar enchendo de vídeos lá, e ao mesmo tempo tendo que ter um custo alto do treinamento, tanto é que o custo que eu faço é um custo irrisório. Esses dias o rapaz entrou em contato comigo e falou assim: professor, só aqueles livros que o senhor deixa para download, os e-books que o senhor deixa, os materiais em PDF, meu Deus, vale mais do que... Vocês entenderam, né? Então eu faço de tudo para ter um custo baixo para quem quer se aprofundar. Então quem quer se aprofundar tem o treinamento onde você pode ter contato. O contato aqui no meu... Deixa eu abrir meu Point Fix. Quem pergunta o nome desse aplicativo aqui, ó, já digo desde já. Point Fix. Ah, Cadu, eu achei ele, mas é pago. Amigo, fazer o que, né? Nessa vida nem tudo é de graça. Apenas o ar que respiramos, a água que brota do chão, isso é gratuito, isso é de Deus, isso é da natureza. Agora, nem tudo na vida é grátis. Então, ó, se você quiser saber mais sobre os resultados dos alunos, tem aqui o EAD. Se você quiser saber mais sobre o treinamento, ó, o link está lá no meu Instagram, tá bom? E você pode entrar em contato comigo e fazer as suas perguntas. Enquanto rolou o trade aqui, outra coisa também que às vezes a pessoa me pergunta, fala assim: Cadu, mas eu não tenho Instagram para entrar em contato com você. Se a pessoa ela for um pouquinho de mais interesse em querer saber as coisas, é só clicar no link do treinamento. Gente, você que sabe de tudo isso, mas está aqui, me perdoe porque que eu estou passando por isso, porque são muitas mensagens perguntando, então eu não sei se eu não explico certo aqui nos vídeos, então eu preciso passar isso para quem chega novo aqui no canal, tá bom? Então, ó, aqui fala todo sobre treinamento, você fica sabendo de tudo, e aqui no final, ó, estão os meus contatos aqui, tá? Então, se você não tem Instagram, não tem problema, é só entrar na página aqui de aquisição do treinamento e você consegue entrar em contato comigo. Outra coisa também, se você entrar no canal do Telegram, que está aí no link da descrição, ó, você tem um livro, um e-book sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. O link está aí na descrição do vídeo ou no banner do canal. Ó. Isso aqui você tem que decorar. Isso aqui, se você quiser saber tradar realmente, você tem que decorar isso aqui. Isso aqui faz parte dos estudos. Tá? Isso aqui é do treinamento fechado. Eu resolvi abrir para todo mundo que realmente quer aprender. Então, são 30 e poucas páginas aí do e-book sobre 16 padrões de candle, tá bom? E está lá no Telegram. Voltando aqui para nosso painel. Então, enquanto eu estava conversando aqui, eu fiz uma entrada
sem muito segredo, para você que está aqui acompanhando o treinamento não, a aula do YouTube. Por que eu entrei nessa região? Região de oferta. Então, região de oferta, vi o preço chegando na região de oferta, me mostrou oportunidade e fiz a minha entrada. É claro que quem está no treinamento, ele sabe um pouco mais do que simplesmente essa região de oferta. Mas aquilo que eu passo aqui como dica no YouTube é capaz de você entender muita coisa. Então aqui está a região de demanda e a região de oferta. Então você tem que entender que para você fazer uma aplicação saudável, uma boa aplicação no trade, o que é uma boa aplicação? Aplicação, quando eu falo, são entradas. Para você fazer uma bela entrada como essa, você precisa ter filtros. O que são filtros? Filtros de entrada é quando você rastreia o preço. Perdão. Filtros. Você rastreia o movimento do gráfico e o preço. Entendendo o que? Claro, a movimentação do gráfico e a lógica do preço. Então, para você fazer belas entradas, talvez de forma inconsciente você nem percebeu, mas eu fiz alguns filtros, eu tenho que rastrear o preço e rastrear o movimento do gráfico para fazer essas entradas. Por quê? Faz parte da movimentação do gráfico. Então muita gente acaba se apegando em coisas que não tem nada a ver. Tem gente que fala assim para mim, Cadu, por que você utiliza aqui, ó? Por que esse valor de 47? Ah, tem alguma coisa. Porque eu já vi você usando 40, já vi você usando 20 e pouco. Ah, tem alguma coisa aí. Gente, isso aqui é um gerenciamento de risco. Tem gente que fala assim, ah, ó, o gráfico seguiu o quadrante aqui da corretora. Olha que perfeito, olha como que é, ó. Só quando chegar no quadrante eu entro. Gente, não tem nada a ver isso aí. Isso aqui é uma marcação da plataforma. Ah, mas chegou aqui, tocou. Ah, chegou aqui, chegou aqui, tocou. É coincidência que ele está trabalhando num canal dentro da plataforma. Como a plataforma é dividida em quadrantes, o gráfico, como eu sempre explico para você, funciona em quadrantes de canais. É óbvio que tem hora que parece que essas marcações aqui internas, tá vendo? Ó? Essas marcações internas aqui, parece que isso tem alguma coisa a ver, mas não tem nada a ver. Então, as pessoas ficam achando coisas fora da técnica, achando coisas fora daquilo que tem em análise gráfica, talvez para achar desculpas para não estudar, não se aprimorar, não entender o que está acontecendo. Então, o estudo da análise gráfica vai muito além do que achar que um desenho interno na plataforma me ajuda a fazer as entradas, que o valor que eu coloco aqui para fazer as minhas entradas tem a ver com eu ser positivo ou não na plataforma. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A análise gráfica é você rastrear o movimento do gráfico, entender a lógica do preço e fazer a sua aplicação. Fazer o quê? Você vai comprar ou vender dentro daquilo que você estudou e está acompanhando. Por exemplo, abriu o gráfico do Euro-USD, fiz a minha entrada. Ó, poucos pares de moedas abertos em 1 minuto. Vou para o USD-JPY. O que ele me oferece? Chego aqui, eu estou vendo o que o gráfico está fazendo, ó, com muito pavio. Então eu já sei o que está acontecendo. Uma coisa que você tem que fazer, vamos colocar aqui alguns filtros, né, que você tem que entender no gráfico. Então, um filtro que você tem que entender no gráfico, por exemplo, é você entender se está tendo volatilidade no gráfico ou não. Ah, Cadu, mas como que eu sei isso? Você tem que saber os eventos que estão acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo no mundo, e isso eu falo para todo mundo. Todo mundo que vai lá e me pergunta alguma coisa, fala, Cadu, onde eu vejo isso? Você pode entrar nesse site aqui, ó, invest.com, calendário econômico. E aqui, ó, tem todas as notícias do dia, sobre, é claro, né, os pares de moedas principais cambial. Então aqui eu já entrei, antes de fazer as entradas aqui, ó, eu já entrei, já analisei, já estudei o que está acontecendo aqui no mundo em relação aos eventos, eu já sei o que vai acontecer. Então tem gente que entra no gráfico
ele sem saber o que está acontecendo no mundo. Então são eventos que requerem alguma atenção. Ah, Cadu, então isso é importante? Estou acabando de falar que é um filtro. Se é um filtro de análise do gráfico, é claro que é importante. Então, uma coisa que você tem que ver com o filtro são os eventos que estão acontecendo durante o dia. Será que isso pode impactar na movimentação do gráfico? Será que isso pode impactar no que eu estou aqui estudando ou me aprimorando? Por exemplo, eu estou vendo essa movimentação do gráfico aqui, ó. Eu tenho interesse e vontade de seguir o gráfico, mas será que ele vai realmente explodir aqui? Será que aqui é o momento do rompimento? Dentro de uma região como essa aqui, ó. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei se ele vai romper ou não? Eu vou trabalhar com o quê? Com uma correção. Por quê? Porque para ele sair rompendo com tudo aqui, ele teria que me mostrar muito mais volume financeiro. Então tem gente que fala assim, volume financeiro é um bom filtro para as entradas? Volume financeiro é essencial para as entradas. Já diria o filósofo que um trader profissional não faz entradas sem utilizar um volume financeiro. Eu vejo muitas pessoas usando osciladores, usando rastreadores de tendência. Tem alguma coisa errada, Cadu, em usar um rastreador de tendência, um oscilador? Não, não tem problema nenhum, desde que você saiba usar. Agora, volume financeiro, volume da quantidade de pips da entrada na negociação da região é um só existe um, não existe outro, só existe um. Então, para quem quer fazer entradas perfeitas, você tem que saber como utilizar o que está por trás do volume, quais são as teorias, quais são as técnicas, quais são as movimentações. Ah, Cadu, poxa, mas está tendo um triângulo aqui, ó, ascendente. Pô, tá mostrando que o preço vai explodir. Essa entrada que você fez aqui não foi arriscada? Como eu sempre digo, toda entrada tem um risco. Se eu estou vendo uma demanda aqui, se eu estou vendo uma oferta aqui e eu estou vendo a minha região de 50% aqui, ela pode tanto fazer um movimento de rompimento aqui, como ela pode fazer o quê? A correção ali naquela região. Mas como eu sei então que ela pode corrigir mais uma vez antes de caminhar? É aí que estão os filtros, é aí que está o entendimento de cada setor gráfico. Por isso que eu falo que quando você se aprofunda no estudo, você aprende tudo sobre o gráfico, você aprende tudo sobre região, você aprende tudo sobre tendência, você aprende tudo sobre candle e você aprende tudo o que é importante para volume. Quando você pega todas essas informações, juntam essas informações em uma nova visão, em um novo olhar, você realiza o que nós chamamos, o que os livros chamam, o que eu chamo de contexto gráfico. Então, no contexto gráfico, é capaz de você saber os filtros exatos para fazer uma entrada como essa. Ah, então eu posso corrigir contra a tendência? Ótimo, eu posso corrigir contra a tendência. Desde que eu saiba o que eu estou fazendo, desde que eu venha aplicando os filtros. Eu posso aplicar. Agora, quando eu olho o gráfico dessa forma assim, ó, se eu estivesse no Forex, eu não estaria pensando em uma correção, porque eu tenho que ver o que os grandes estão fazendo. Então, quando eu chego no gráfico, eu vejo essa pernada aqui, ó. O que significa isso aqui? Os grandes. O que são grandes? São aqueles que estão movimentando o mercado no Forex. Ou seja, qual é a ideia deles? Dá uma olhada isso aqui. Para uma barra dessa se formar como essa aqui, ó, não é uma entradinha lá de 10 lotes, 20 lotes, não. São milhões de dólares para fazer este movimento aqui, ó. Milhões de dólares, milhões. Então, se eu estivesse agora operando Forex, operando índice, operando cripto, sem inspiração, a primeira coisa que eu ia pensar é em venda. Ah, Cadu, mas como é que eu vou pensar em venda aqui? Eu tenho que esperar a quebra desse movimento. E aí, esperar novamente aparecer quem? Aparecer os grandes. Então, um outro filtro que você pode utilizar. Ó, já falei de 3 filtros, né? Um outro filtro que você pode
utilizar é entender onde estão os grandes no gráfico se movimentando. Tá? Então, você viu que eu fiz uma venda aqui. Aí você fala assim, ah, mas está uma tendência aqui, ó, uma micro tendência de alta, por que você vendeu? Porque os grandes estão vendendo. Os grandes estão vendendo. Não é isso que eu quero, deixa eu ver, é isso aqui. Os grandes estão vendendo. Então, olha que interessante, eu já falei aqui, ó, eu já falei de 3 filtros, né, até agora. 3 filtros. Os eventos do dia, meu Deus, fugiu agora, hein? O que eu falei? Acabei de falar assim, os grandes no mercado, rastrear os grandes no mercado. Qual que é o outro filtro que eu falei? Não, eu falei em 2 só até agora, né? Então tá. Eu falei sobre ver os eventos no dia, ver os grandes no mercado. Então, por enquanto, foi esses 2. Então, eu fui lá num site de notícias ou de eventos, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Eu vou lá e verifico o que está acontecendo no dia. Por que que o OTC é complicado? Porque no OTC eu não sei de eventos. Lembrei o outro que eu falei aqui. O outro filtro que eu falei aqui para vocês e expliquei que pode ser utilizado é o volume financeiro. Ah, Cadu, eu não uso nada disso e eu sou muito bem sucedido em opções binárias. Ótimo, maravilha. Agora, se você quiser se tornar um profissional e entender realmente o que está acontecendo no gráfico e operar qualquer mercado, você tem que entender disso. Então fui lá no evento do dia, vi o que está acontecendo, tá sussa, posso fazer meus trades tranquilo. Em OTC eu não tenho como saber isso. Então é mais uma problemática de OTC. Mas é operável? É óbvio que é operável. Localizo os grandes do mercado. Localizei grandes do mercado, ótimo, localizei. Eu já olhei o gráfico, vi o que está acontecendo e já estou com uma ideia do que está acontecendo no gráfico. Eu posso usar essa visão aqui não só para binárias como qualquer outro mercado. Estou utilizando volume financeiro, ótimo, volume financeiro. Ideal para quem realmente quer saber utilizar o gráfico. Ah, Cadu, olhei lá nas notícias, lá nos eventos, tem uns eventos brabo. Então isso aqui já tira um dos filtros da minha entrada. Ó, entrei no gráfico, não estou entendendo para que lado eles querem jogar o gráfico, os grandes. Opa, já tem mais 2 motivos de problemática. Cadu, volume, não consigo interpretar. Então, olha que esses filtros aqui são filtros que norteiam a análise gráfica. Então, esses 3 filtros te ajudam a lapidar boas entradas em suporte e resistência. Esses 3 filtros aqui, eles te ajudam a ajustar a melhor entrada em suporte e resistência. Se você falasse assim, ó, Cadu, eu vou começar a operar suporte e resistência hoje. Eu vou começar no mercado de opções binárias hoje a operar suporte e resistência. Como eu começo trabalhando suporte e resistência? Primeira coisa, você vai ver os eventos do dia, vai ver onde os grandes do mercado estão trabalhando, procure entender o volume financeiro. São filtros que ajudam você na análise gráfica. Por quê? Porque são filtros que podem modificar o movimento do gráfico. Eu estou vendo aqui, por exemplo, se eu estou aqui, ó, eu estou vendo que aqui existe uma região de resistência. Eu estou vendo que o gráfico está chegando aqui na região de resistência. Eu estou vendo. Então, se ele está chegando numa região de resistência, o que ele tem que fazer? Ele tem que corrigir, não tem? A gente pensa isso, não pensa? Sim. Mas se tiver algum evento naquele momento, o que pode acontecer? Ele pode não corrigir. Se não for vontade dos grandes do mercado, ele pode não corrigir. Se o volume financeiro não estiver trabalhando em conjunto sobre essa correção de mercado, o que pode acontecer? Ele pode não corrigir. Então, são filtros pertinentes para você fazer ótimas entradas em suporte e resistência. São filtros, 3 filtros indispensáveis na hora de operar suporte e resistência. Talvez você não tenha conhecimento deles. Quem está no treinamento, eu faço questão de entender sobre isso. E eles sabem muito bem do que eu estou falando. Porque se eles conseguem
visualizar isso no gráfico, com todas as técnicas que eu ensino, com todos os filtros que eu ensino, ele já tem meio caminho andado para quando ele for aplicar a técnica acontecer da melhor maneira possível. Então, 3 filtros indispensáveis para operar suporte e resistência. Se você souber utilizar esses 3 filtros, você já está um passo à frente. Eu poderia ficar fazendo aqui 200 entradas no vídeo e não te explicar nada, mas não. A minha intenção aqui é ajudar. Eu tenho o interesse de ajudar você. Por exemplo, tem muitos alunos que entendem isso. E começam a aplicar isso na vida, começam a aplicar isso no gráfico. Ó, vamos lá abrir um outro gráfico GBP-JPY. Olha o que está acontecendo. Eu olhei as notícias, né, aquela hora que eu falei, cheguei aqui, estou vendo o gráfico, estou olhando a movimentação. Então, eu já vi os eventos do gráfico. Eu estou olhando aqui o que o volume financeiro está fazendo. Não é verdade? Eu estou colocando o entendimento do que os grandes no mercado estão querendo. Olhando aqui, eu já sei o que os grandes no mercado estão querendo. Eu já sei. Agora, tem uma região que ele pode fazer uma correção? Ou uma continuidade? Pode. O que é melhor? Eu aguardar uma melhor oportunidade ou não? Chegando aqui, ó. Eu sei já dos eventos. Eu já sei qual é a ideia do mercado. Ó, qual que é a ideia do mercado? Olha isso. O que é isso? O que é isso? Então, o gráfico está trabalhando aqui, o preço está trabalhando aqui. Eu já vi que ele fez um movimento. Quando ele chegar aqui nessa região, eu vou entrar comprado? Quando ele chegar nessa região aqui, eu entro comprado ou não? Depende. Eu vou fazer um trade contra a tendência. Eu posso entrar comprado aqui? Eu posso entrar comprado nessa região aqui? Ou não? Aí depende. Eu vou ver o volume. Tem algum evento? Os grandes, será que estão pensando só nisso? Será que os grandes estão pensando só na venda? Será que eles já terminaram de fazer as suas vendas? Será que eles estão querendo já reverter o mercado? E aí, qual é o entendimento? Aí você tem que entender se as tendências estão chegando ao final, se o movimento de tendência está chegando ao final ou não. Então, gente, análise gráfica, existe uma complexidade por trás. Ela é muito simples quando você entende toda essa complexidade, porque aí você pode aplicar de forma mais tranquila utilizando esses filtros. Porém, você tem que ter esse entendimento que existe o quê? Informações que são pertinentes ao entendimento. Por exemplo, eu poderia puxar uma FIBO aqui. Vamos lá, vamos puxar uma FIBO aqui. Tem gente que gosta de usar FIBO. Olha só o gráfico. Onde que ele está trabalhando? Está trabalhando na região de 50%. Importante? Importantíssima. Qual é o entendimento? Qual é a vontade do gráfico? Qual é a vontade do gráfico nessa região aqui? Qual é a vontade dos grandes? Olha aqui. Qual é a vontade dos grandes? É jogar o preço para baixo. Estou chegando na região de 50% que eu falo para vocês, não é? Essa região aqui, ó, é uma região. Região de 50%. Você pode até vir aqui, ó, em 61,8. É uma região. Então, o que está acontecendo exatamente no gráfico agora? O que está acontecendo no gráfico exatamente agora? Eu nem vou apertar botão, eu só estou olhando. Olha o que aconteceu aqui no gráfico. Quem está comandando o mercado? Quem está comandando o mercado? Olha o que está acontecendo no gráfico. Existe leitura mais simples que essa? Ah, Cadu, mas você está falando assim, quando eu vou aplicar parece que não funciona nada. Claro, porque você tem que entender uma movimentação do gráfico junto com a lógica do preço. É um contexto. Mas você entendeu por que eu falo das linhas de 100%? Talvez até hoje você não entendeu isso. Ó, 100%, 100%. Pronto. Eu já sou capaz de entender se eu posso fazer compras.
Eu já sou capaz, se eu posso fazer vendas ou não. Então, esse é um dos grandes filtros que ninguém aplica. É claro que para saber se os grandes estão no mercado, não é simplesmente olhar essa pernada, né? Existem inúmeros outros fatores que eu também olho. Vamos olhar aqui mais alguns gráficos. Ó, olha novamente, ó. Foi o gráfico que eu abri agora? Não, né? Foi o GBP/USD. Olha aqui. Então, olhei o gráfico. Olha isso aqui. Eu já sei quem está comandando o mercado. A hora que eu bato o olho e olho, já sei quem está comandando. Ah, eu vou procurar fazer então, quando ele chegar aqui, ó, eu vou comprar, porque ele está chegando no fundo. Aí tem muita gente que fala assim, ah, eu comprei aqui e rompeu. Por que será que rompeu? Por que rompeu? Por que rompe se chega nesse fundo aqui? Olhe os eventos, olhe o desejo dos grandes do mercado, olhe o volume financeiro. Isso aí são 3 filtros indispensáveis para você operar suporte e resistência. Com eles, a sua assertividade vai aumentar assustadoramente. Então, essas dicas de filtros aqui, gente, ninguém passa assim não, hein? Ninguém passa assim de presente. Isso aqui é uma aula, uma mentoria que eu estou passando para vocês de forma gratuita. Vamos olhar para um outro gráfico. Cheguei no gráfico aqui, ó, Euro-GBP. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Olha o que está acontecendo. Opa, o gráfico aqui já está um pouco diferente, né? Ó, quem está querendo mandar no mercado aqui? Só que ao mesmo tempo, ó, já teve briga contrária. Opa! Então isso aqui requer o quê? Alguns detalhes maiores. Então tem um topo aqui, tem um fundo aqui, tem uma região aqui, tem uma região aqui. Você já percebeu que esse gráfico aqui, ele já demonstra uma certa dúvida para mim? Se ele vier e fechar este movimento aqui, fazendo o quê? Isolando esse movimento de alta aqui, para mim, maior certeza que pode haver uma reversão no mercado. Mas por enquanto, a positividade ainda está em alta. Mas pode haver uma reversão no mercado se ele vier buscar aqui. Então são filtros indispensáveis. Quando eu olho isso na análise gráfica, eu olho isso fora as técnicas, fora tudo que está acontecendo. Eu faço todo um contexto, eu faço um desfecho. Você transforma aquilo que é complexo em algo muito simples. Ah, Cadu, mas eu cheguei aqui, ó. Eu tracei uma linha aqui. Eu faço assim, alguém pode falar, né? Eu faço assim, eu ponho uma linha, chegou aqui, eu entro. E dá bom. Ótimo, talvez você não sabe nem por que você está entrando. E por que está dando certo. E eu estou te explicando. Pode ser que dê tudo certo sem você saber. Pode ser que você não tenha ideia nenhuma do que está acontecendo no gráfico, mas dá certo. Dá certo porque você faz no achismo e acaba dando certo. Mas entenda que esses três filtros são indispensáveis para operar suporte e resistência. Quando os alunos entendem, por exemplo, vou dar um exemplo de quem está no treinamento. Eles entendem, por exemplo, olha isso aqui, ó. Olha esse testemunho, ó. Preste atenção nisso que isso pode te ajudar. A maior dificuldade era apagar da memória tudo aquilo que me ensinaram de errado. Aquilo que me ensinaram em vários cursos, ó. Já tinha feito vários cursos, esse aluno. Ele escreveu isso aqui no YouTube para você ver lá, se você quiser. Esses cursos, tudo aquilo que me ensinaram me levou a uma ruína dentro do mercado. Eu achava que suporte e resistência era marcar uma linha e nada a ver. Eu não sabia nada de região. Quase um ano atrás conheci o Cadu. Não chamo aquilo de curso, chamo de treinamento. Por isso eu falo treinamento, eu não falo curso, eu não tenho um curso. Realmente é isso, eu não tenho um curso, eu tenho um treinamento. Porque o treinamento você busca um resultado, o curso não. Eu posso fazer um curso de corte e costura ali, mas eu não sei se eu vou costurar na minha vida. Agora um treinamento eu faço porque eu quero um resultado. Compreender o objetivo do propósito? Existem propósitos na vida. Quando você traça um objetivo, você tem que alcançar aquele objetivo, aquele resultado. Agora, cara, curso, bom, eu nem vou entrar nesse mérito. Então, ó, porque fez a diferença. Meu processo que passei levou ao alvo.
Hoje estou invicto. Ó, presta atenção nisso. Hoje estou invicto há meses no mercado. Estou vivendo disso e não sobrevivendo. Tem gente que me pergunta assim, Cadu, é possível viver do mercado ou de qualquer outro mercado, além de binárias? Tá aí o aluno respondendo para você, ó. Tá aí o aluno respondendo para você. Já tinha feito vários cursos, já tinha ido à ruína, ó. Ele mesmo, ó. Ele já tinha ido à ruína de ter aprendido errado. Só que hoje, depois de um processo, como ele mesmo diz, depois de aceitar o meu processo, ó, meu processo, o processo é dele. Cada um tem um processo, cada um tem uma vida, cada um tem uma história. Depois que ele seguiu o processo dele, ele está no mercado invicto há meses e vivendo disso, não sobrevivendo, vivendo. Palavras não agradece o que faz Cadu. Deus abençoe. De nada. De nada. Eu acho que eu nem preciso trazer mais, depois desse comentário aqui, nem sei se eu preciso trazer mais comentários. Olha o que eu falei para vocês, olha o que eu falei. O amiguinha que marcou o suporte aqui entrou comprado que tomou tinta. Eu não falei para você? Eu falei, olha lá, rasgando tudo o mercado. Agora sim, ó. Agora a hora que ele chegou aqui, ó, agora a hora que ele ia chegar aqui, aí ele anula essa questão e ele pode nos apresentar uma nova forma de olhar o gráfico. Então, os filtros são essenciais, os filtros são essenciais. Vamos ver um outro, vamos ver aqui, ó. Bom dia, professor, gostaria de agradecer imensamente, eternamente, seu curso, seus vídeos também no YouTube e sua didática, sua dedicação, sua clareza, acima de tudo genuína, intenção em ajudar na evolução da mudança de vida de qualquer aluno, que de fato, seguindo as suas orientações e ensinamentos. Não tem mistério, é estudar, estudar, repetir e repetir. Olha aqui. Isso aqui que eu estou falando para você é quem foi aluno e hoje já está consistente. Ó. Não tem mistério. Por isso você tem que prestar atenção em quem venceu o que você ainda não venceu. Você tem que saber como fazer. Não tem mistério. É estudar, estudar, repetir, repetir. Que as coisas que você fala... Presta atenção aqui, ó. Que as coisas que você fala no curso, que é o treinamento, acontecem e aparecem no gráfico e no resultado. 11-2 de forma linda e tranquila. É o resultado dele do dia que ele mandou. A maioria dos índices eu estava me sentindo igual a você nos vídeos, tranquilão, sabendo que não tinha como não ser respeitado pelo gráfico, pois a entrada era precisa e assertiva. Obrigado, grande mestre. Então aí ele manda aqui, né? Aí ele manda aqui, ó, os resultados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 entradas aqui e com 2 erros aqui, mas somando tudo 11-2. Eu poderia fazer uma sequência dessa aqui com vocês? Poderia, mas o meu interesse é te apresentar um conteúdo, transmitir ensinamento para você. Então eu sempre trago aqui algumas entradas e te explico o porquê. Se eu podia fazer 5, 6 entradas aqui, para quê? Para você ficar vendo eu aqui e não mudar nada na sua vida? Então você não se assuste com os alunos. Olha isso aqui, ó. Ontem, enquanto a aula não começava no YouTube, que nós temos aula todo dia, né? Como você está aqui assistindo. Ó, boa tarde, mestre. Só não aguardo a aula do YouTube, enquanto isso no OTC vai me rendendo um dinheirinho. Ali, ó. Fez aqui, ó, em dólar, praticamente 50 dólares, sei lá, 125 reais ele fez, ó. Das 5h32 às 5h56. Você viu que tem um lapso de 20 minutos em 4 entradas. Enquanto aguardava a aula, estava lá de boas, né, fazendo a sua entrada. Olha o gráfico chegando aqui nessa região. Então, quem tentou corrigir aqui, tomou tinta. Agora, e aqui, vai corrigir? Olha só. Olha o desejo dos grandes. Ele fechou essa perna em relação a essa perna. É um dos filtros que você tem que olhar. Você tem que olhar isso no gráfico. Não adianta, meu irmão. Não é abrir o gráfico e achar que tudo é uma mil maravilha, que você vai apertar o botão ali porque é aquilo que você quer. Não é o gráfico. Olha só. Corrigindo aqui, ó. Então, se você marcou esse suporte, essa resistência aqui nessa região, ó, quem é do treinamento fechado já sabe o porquê que ele corrigiu aqui.
já sabe o porquê que ele corrigiu aqui, porque existem inúmeros outros filtros para você aplicar na técnica e você entender. E um dos outros filtros foi esse aqui. Outros filtros para saber que ele corrigiu. Então, se eu somasse aqui, ó, a movimentação do gráfico e procurasse o entendimento da movimentação do gráfico, olha que coisa linda. Olha o gráfico trabalhando nos seus canais. Agora, a intenção dele é jogar o preço para baixo. Por quê? Ó, olha isso aqui. Eu até acredito que ele vai chegar apenas aqui com essa força e vai continuar caindo. Mas você já percebeu que ele fazer a correção aqui é totalmente do que fazer a correção aqui? Porque ele já caminhou, ó. Ele já caminhou um canal aqui e aqui o mesmo canal que ele fez acima, praticamente ele fez ali. Depois ele vai fazer este canal aqui, que compreende este canal aqui. Olha que maravilha, olha o que é o grafismo. Então, entenda o que o grande quer, entenda o que o grande player quer. Ah lá, tá vendo? Fez a correçãozinha, já está preparando para quê? Para um possível rompimento e vir mais abaixo. Ou seja, eles estão aqui anulando essa pernada. Você que é mais estudioso já sabe o que está acontecendo aqui, ó. Já sabe o que está acontecendo aqui e sabe o que o gráfico vai fazer. Quem é do treinamento já sabe tudo, mapeou tudo isso aqui. É só esperar as melhores oportunidades e fazer o seu lucro no mercado e ó, sumir da frente do mercado. Tá bom? Então esses 3 filtros são indispensáveis para operar suporte e resistência. Atentem-se a eles, estudem eles e sua assertividade vai melhorar e muito. Tá bom? Se você é novo no canal, se inscreva por gentileza, ative o sino de notificações. Se você é inscrito e nunca ativou o sino de notificações, ative o sino de notificações. Não saia sem deixar um like. Quer mandar mensagem? Vai lá no Instagram. Quer baixar o e-book? Vai lá no Telegram. Quer fazer o treinamento? Está com 60% de desconto, um preço irrisório. Vai lá, entra no site ou fala diretamente comigo e a gente resolve tudo isso aí. Tá bom? Te vejo então numa próxima aula. Te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui!